Olá, meu nome é Camila. A gente vai falar um pouco hoje sobre EPI e EPC, que são equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. A gente já falou um pouco a introdução à segurança do trabalho com relação aos conceitos legais, falamos um pouco de normas, a gente já abrangeu um pouco de acidente do trabalho, quais são as causas comuns em acidentes do trabalho. Falou um pouco da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, e agora a gente vai falar um pouco de equipamentos de proteção. A gente vai abranger um pouco do geral dos equipamentos de proteção, tá? Mas o que seria então equipamento de proteção? Equipamento de proteção, ela é abrangido também por uma norma específica, tá? Que é a norma regulamentadora 6. E ela fala somente de equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. E ela tem como conceito o quê? Todo meio ou dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do colaborador. Ou seja, equipamento de proteção individual, o próprio nome já diz, ele é individual daquele colaborador. Sempre. Quando a gente não consegue fazer a proteção coletiva, que é a proteção do todo, a gente acaba recorrendo à proteção individual de cada colaborador. Mas sempre, primeiro faz a proteção coletiva para depois fazer a proteção individual, somente quando não se consegue eliminar o risco. Alguns exemplos de equipamentos de proteção individual. Para proteção de cabeça, capacete, capuz, proteção de olhos e face, óculos, máscaras, proteção auditiva, protetor auricular, abafadores. Para proteção respiratória, o respirador, proteção dos troncos, os coletes, dos membros superiores, as luvas, as braçadeiras e de membros inferiores, as botas e as calças. Esses são alguns exemplos de equipamento de proteção individual dos colaboradores. Ela tem como atribuições o quê? De acordo com a norma regulamentadora de número 6, ela fala que as recomendações ao empregador quanto ao EPI, que é o equipamento de proteção individual, adequado aos riscos existentes a diversas atividades, de acordo com a NR6, será tanto de responsabilidade do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, quanto da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que é a CIPA, caso a empresa não tiver o SESMIT. E se a empresa não tem SESMIT nem CIPA, se elas são desobrigadas a ter tanto o SESMIT quanto a CIPA, o próprio empregador, mediante a orientação técnica, fornecer o equipamento de proteção individual adequado ao colaborador de acordo com a função de trabalho daquele colaborador. Então ele tem como obrigações o quê? Tudo isso de acordo com a norma regulamentadora de número 6. Adquirir o tipo adequado à atividade do colaborador. Não é qualquer EPI que ele vai fornecer ao seu empregado, então ele tem que fornecer o EPI adequado. Ele tem que fornecer também um EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, ou seja, ele tem que ter um certificado de aprovação, que é o CA. Ele tem que treinar o seu colaborador quanto ao uso adequado deste equipamento de proteção. Sempre tornar obrigatório o uso deste equipamento de proteção. Substituir quando danificado ou extraviado. E responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desses equipamentos. Então, o empregador ele tem como norma essas obrigações. Já o empregado, ele tem como norma usar apenas a finalidade a que se destina, ou seja, só usar aquele equipamento de proteção individual nas atividades de seu trabalho, responsabilizar-se pela guarda e a conservação deste equipamento. E sempre que houver qualquer alteração que torne o uso impróprio, ele tem que comunicar ao empregador para realizar a substituição e a troca deste equipamento. Equipamentos de proteção coletiva. Eles são equipamentos que neutralizam o risco na fonte, dispensando em determinados casos o uso de equipamentos de proteção individual. Ou seja, quando você
elimina o risco ou neutraliza o risco com a proteção coletiva. Exemplo, sinalização, proteção de máquinas e equipamentos nas partes móveis, corrimãos e escada. Se você consegue neutralizar ou até eliminar o risco com o EPC, torna-se indispensável a utilização do equipamento de proteção individual. Então, nestes casos que você consegue eliminar o risco, você pode utilizar, não precisa utilizar o EPI. Caso você não consiga neutralizar nem eliminar o risco, torna-se obrigatório o equipamento de proteção individual. Bom, a aula de EPI e EPC basicamente é esta, tá? A gente falou um pouco do que é o equipamento de proteção individual, do que é o equipamento de proteção coletiva, a norma que rege esse tipo de equipamentos, quais são as obrigações tanto do empregado quanto do empregador e alguns exemplos desses equipamentos. Nossa aula fica por aqui e a gente vai continuar com a nossa matéria nas próximas aulas.